Ex-governador Romeu Zema parte para o confronto direto contra o ministro Gilmar Mendes. E a resposta veio na mesma intensidade. O clima esquentou de vez em Brasília e você vai entender agora porque essa tensão está dominando os bastidores do poder. Nos bastidores políticos, o nome Zema já começa a ganhar força em articulações nacionais, sendo cogitado inclusive para compor uma chapa de peso nas próximas eleições. E não para por aí. Também vamos abordar a polêmica em torno da CPMI do crime organizado, que tem levantado questionamentos graves e colocado figuras importantes no centro do debate político em Brasília. E tem mais também. Declarações recentes de Gilmar Mendes não foram bem recebidas dentro do próprio meio jurídico e político, gerando reações fortes e aumentando ainda mais a pressão nos bastidores do Supremo. Mas a pergunta que fica é: até quando essa crise pode chegar? O ambiente em Brasília está cada vez mais tenso, com trocas de acusações, posicionamentos duros e um cenário que pode mudar a qualquer momento. De um ministro do Supremo ter um contrato de 129 milhões de reais com o maior golpista do Brasil. Ou um ministro que do dia para a noite vira um grande investidor no negócio do turismo. E pior ainda, um ministro que ao julgar um processo positivo para Minas Gerais, acha que estamos em dívida com o Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto a você, ministro Gilmar Mendes, a justiça não deveria ser cega? Estamos assistindo aos abusos do STF que ferem nossa Constituição, negociam influência e protegem os intocáveis de Brasília. Vivemos diariamente com notícias de escândalos como essas denúncias gravíssimas e fraudes bilionárias no INSS. Por isso, não me canso de repetir: no Brasil não faltam recursos, no Brasil sobra ladrão. O que me deixa triste é que enquanto a luz ilumina Minas Gerais, as muralhas de Brasília escurecem o futuro e congelam nossa esperança. Hoje é nossa obrigação lembrar que Tiradentes foi esquartejado, pois se rebelou contra o quinto, um imposto de 20%. Hoje, o brasileiro trabalha quase metade do ano para sustentar um sistema podre e vendido que não devolve nada ao povo. Enquanto o brasileiro de bem derrama seu suor do trabalho para melhorar a vida da sua família, a canetada de quem vive no friozinho do ar-condicionado em Brasília mantém o Brasil na pobreza. Brasília explora o Brasil igual os portugueses fizeram. É um eterno ciclo colonial sendo revivido, onde o governo é rico e o povo é pobre. Além disso, estamos vivendo um momento de profunda vergonha moral. É doloroso ver que enquanto o cidadão luta para fechar as contas no fim do mês, o dinheiro do pagador de impostos é drenado para sustentar uma casta de intocáveis que se julga acima da lei. O sistema vive no luxo e o povo no lixo. Muitos tentam nos convencer de que a corrupção e a ineficiência são marcas registradas no DNA do Brasil, que seremos o eterno país do futuro. Mas isso não é destino. O Brasil não é um país fracassado. O Brasil é sim um país roubado. Estamos há quase 25 anos mergulhados nessa crise ética,
mas existe uma oportunidade e a solução está à nossa frente. O brasileiro de bem não está mais deitado eternamente em berço esplêndido. O cansaço com a indiferença do sistema político vendido tem permitido uma renovação lenta, mas vigorosa na política brasileira. Uma prova disso é a eleição de nosso homenageado maior desta data, o governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio, vocês paulistas, vocês de São Paulo deram muita sorte. Coloque as mãos para o céu. São Paulo não passou pelas mãos podres do PT. Isso com certeza ajudou São Paulo a manter sua riqueza. Afinal, não foram assaltados como fomos aqui em Minas. São Paulo é mais rica que Minas, mas isto hoje não é suficiente. Sua chegada ao governo fez o ingrediente que hoje todo brasileiro quer: uma mudança estrutural, uma política de resultado, de entrega, de moderação. Você tem provado que é possível governar com seriedade, sem populismo barato, que tanto atrasa nossa nação. Parabéns pela homenagem. Minha missão também, Tarcísio, é essa. Quando entrei para a vida pública, todos duvidaram. Eu, que sempre detestei a política, talvez por isso ninguém aceitasse. Mas como um bom mineiro, fui conversando, comendo pelas beiradas e consegui com a minha equipe botar Minas de pé. Colocamos o salário em dia, o pagamento do 13º, pagamento a fornecedores que já não vendiam para o Estado. Voltamos a repassar para as prefeituras o ICMS, PVA e Fundeb. E estamos até hoje pagando os valores que foram saqueados pelo PT. Para dar certo, fiz o básico, passei a faca nas mordomias, privilégios, supersalários e despesas inúteis. Aí começou a sobrar dinheiro para cuidar dos mineiros. O que fizemos aqui em Minas, com o governador Matheus Simões dando continuidade agora, e que o governador tem feito em São Paulo, é a prova máxima. Dá para fazer a diferença também no Brasil. Precisamos retomar nosso país. Não aceitamos menos do que merecemos. O Brasil produz a quem trabalha, a quem produz, a quem acorda cedo e a quem respeita as leis. Precisamos da mesma coragem dos inconfidentes para enfrentar esses intocáveis. Precisamos virar a chave da prosperidade através do trabalho, da liberdade e da ordem, e não de favores políticos controlados pelos intocáveis de Brasília. Por isso, nesta data aqui tão solene, peço que o espírito de Tiradentes nos guie, porque precisamos decidir quem vai mandar no Brasil, se serão os intocáveis de Brasília ou os brasileiros de bem. Muito obrigado, viva Minas Gerais e os Inconfidentes. Pois é, e agora a situação ficou ainda mais delicada. Olha só o que está sendo comentado nos bastidores do Supremo em relação ao ministro Gilmar Mendes. Há uma percepção crescente de tensão interna. Gilmar, conhecido por seu protagonismo e forte influência dentro da corte, teria adotado uma postura que não agradou a todos. E isso começou a gerar incômodo. Nos corredores de Brasília já se fala em reações de outros ministros. Outros nomes, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Flávio Dino, estariam entre eles os que não viram os bons olhos essa movimentação.
Mas o que está acontecendo dentro do Supremo? Existe mesmo uma divisão ou é apenas um capítulo de disputa silenciosa pelo poder? Para esclarecer esse cenário, quem entra é o jurista André, trazendo uma análise detalhada e informações que está movimentando os bastidores. Preste atenção no que ele vai dizer, porque pode mudar completamente a leitura desse conflito. Porque Romeu Zema decidiu falar e falou com firmeza. Agora cabe a você acompanhar tudo o que está acontecendo e tirar suas próprias conclusões. Já deixe seu like, se inscreva no canal e fique até o final, porque o que vai ver aqui pode mudar a visão sobre o que realmente está acontecendo em Brasília. STF, essa banda do mal comandada pelo Gilmar Mendes, eles têm a pretensão de fazer com que o Lula seja eleito. E, portanto, eles vão sim contra a direita. E foram sim contra o Flávio. E ninguém reclamou porque estavam todos orquestrados para ir contra o Flávio. E por que contra o Flávio? Porque o Flávio é quem tem maior chance de ganhar as eleições. Então por que também não iriam contra o Zema? Porque os ministros sabem que eles precisam ter alguém para interagir. Não dá para brigar com todo mundo. Se o Flávio ganhar as eleições, muito provavelmente a chapa será ou Flávio ou o Zema no segundo turno vai estar no palanque do Flávio. Então os ministros, se vão bater no Flávio, precisam ter uma possível interlocução com alguém que estará naquele governo. Vocês percebem? E por isso que eles não gostaram do que o Gilmar fez com o Zema. O Gilmar fez algo com o Zema que não era estratégico do ponto de vista dessa banda podre do STF, que é contra a direita. O que o Gilmar fez foi pessoal. Ele fez contra o Zema algo que lhe deu na telha porque o Zema falou dele. Meus amigos, vocês viram a reação dos ministros do STF ao ministro Gilmar Mendes hoje, agora à tarde, depois que o Gilmar pediu que o Zema fosse incluído pelo Moraes no inquérito das fake news? Os ministros do STF não deixaram barato. Os coleguinhas do Gilmar vieram para a imprensa, claro, sempre reservadamente, porque eles têm medo do Gilmar. Vamos aqui falar esse bastidor, é verdade, os ministros do STF têm medo do Gilmar Mendes, mas foram para a imprensa dizendo que isso era um absurdo, que incluir o Zema era preocupante, era interferir nas eleições. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ministros do STF agora estão preocupados? Quer dizer que os ministros vão isolar o Gilmar? Por que isso não aconteceu com o Flávio Bolsonaro? Quando abriram um inquérito contra o Flávio Bolsonaro, quando o Moraes fez isso por uma suposta calúnia do Flávio contra o Lula, que estava errado, não tem calúnia nenhuma, o Flávio associou o Lula ao Maduro, bom, isso é um fato. Mas lá nenhum ministro do STF reclamou. Aqui contra o Zema reclamou. Por que lá ninguém reclamou e aqui os ministros do STF vieram para a imprensa? E o Gilmar, todo mundo sabe, e por isso que as pessoas têm medo dele. O Gilmar é vingativo. O Gilmar, ele age com raiva. É impressionante que alguém com tanto poder tenha raiva. Vocês já viram cachorro grande, Rottweiler, latir? Não, o cara morde, mas não late. Quem late é o chihuahua. Quem tem poder não late. Quem late é chihuahua. Então, é incrível que alguém com tanto poder se sinta chihuahua e fique latindo, latindo. Fique falando, falando. Fique dizendo, dizendo. Né? Então, meus caros, é esse tipo de reação pessoal, vingativa, que incomodou os demais ministros. Eles não estão preocupados com o Zema. Eles estão preocupados com o fato de que eles foram para cima do Flávio e agora, se eles forem para cima do Zema também, não sobra ninguém para o caso dessa dupla ganhar numa chapa, ou pelo menos deles se comporem no segundo turno e ganharem. E eles vão falar com quem? Como é que eles vão governar se dentro do executivo eles não conversam com ninguém? Vocês percebem? Essa é a resignação dos ministros hoje. Ficaram chateados com o Gilmar e foram a público isolar o Gilmar Mendes porque o Gilmar queimou a largada. Saiu da estratégia. Agiu com a bile, agiu com raiva, não refletiu, não pensou. A estratégia deles é essa. É ir para cima da direita, mas não de toda a direita. Bate em um, alivia para o outro. Bate no outro, alivia para um. Para ter alguém com quem ser interlocutor caso a direita tome o poder e ganhe. É assim que o STF age. Eles não batem em todo mundo. Eles batem em um e deixam o outro com um caminho livre para o caso daquele outro ganhar.
E agora o Gilmar queimou a largada e foi para cima da direita inteira. Alguém dirá, mas falta o Caiado. Bom, o Caiado até agora não falou, né? Até agora o Caiado só entregou prêmio para os ministros. Fez isso lá atrás. E não fala dos ministros. Se falar, a gente não sabe. Mas por enquanto quem fala é Zema e Flávio. E um já tomou uma chapuletada e o outro também. E agora os ministros não gostaram, foi disso. Essa é a questão. Eles não vão atrás de todo mundo. Eles vão atrás de um, mas abrem espaço para conversar com outro. É assim que os ministros agem. Essa é a estratégia dele. Estratégia que o Gilmar, com tanta sede de vingança, estragou. E agora os ministros estão indo para a imprensa para isolar o Gilmar, para ver se ele recua. Para ver se ele para de pensar com o seu estômago, sabe? Com o seu fígado, melhor dizendo. Com a sua raiva. Porque a estratégia deles é essa. É tentar inviabilizar a direita. Mas se não conseguirem, eles precisam conversar com alguém da direita, caso esse seja o próximo governo. É assim que funciona, meus amigos. É assim que o STF funciona. Ali o troço é desse. Pois é, e agora nós temos outra matéria muito importante. Por conta da CPMI que está acontecendo, do crime organizado, que está acontecendo em Brasília. Propondo o indiciamento da galera toda, o PGR, o Toffoli, o Moraes e o Gilmar Mendes, 4 numa leva só. Indiciamento por crime de responsabilidade, ou seja, impeachment no Senado, o que seria lindo, né? Assim, eu concordo com o resultado desse relatório, concordo 100%, tem mais, com certeza esse pessoal cometeu crime de responsabilidade. A grande questão que fica é, e daí, né? Porque a gente sabe que o idiota lá do Alcolumbre não vai botar para votar o impeachment no Senado desse pessoal. É verdade que um relatório desse na CPMI do crime organizado pode apontar, de fato, para... pode facilitar um futuro impeachment desse pessoal. Mas sem o Alcolumbre fazer nada, enquanto o Alcolumbre estiver lá, meu amigo, eu acho pouco provável acontecer qualquer coisa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Então tá aqui, ó, o relator da CPI do crime organizado propõe o indiciamento do PGR, do Paulo Gonet, do Toffoli, do Gilmar Mendes e do Moraes. Ou seja, a turminha mesmo que a gente sabe que é a turminha da corrupção lá no STF, a turminha podre do STF, né? Veja, esse relatório ainda não foi aprovado, ainda vai ser votado na comissão hoje, mas deve passar, porque tem maioria para passar isso daqui. Só que o problema é que, uma vez aprovado esse relatório na CPMI do crime organizado, o que se faz com isso daqui, né? Quando há indiciamento por crimes comuns, né? Se o crime fosse crime comum, isso seria enviado para o PGR, que o PGR que tem que analisar e fazer a denúncia com base naquele crime que foi investigado pela CPI, né? Agora, nesse caso não é crime comum, é crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é processado pelo próprio Senado. Então, uma vez aprovado esse relatório da CPMI, o que deveria ser aberto é o processo de impeachment contra essas 4 figuras. Contra o Gonet, contra o Gilmar Mendes, contra o Dias Toffoli e contra o Alexandre de Moraes. Além de ser uma coisa bacana fazer isso em uma leva só, ainda dificultaria esse pessoal se defender todo mundo junto, né? Porque, em tese, eles não podem votar em um processo que eles estejam sendo acusados, né? Seria suspeição absurda, seria impedimento completo, né? Mas não é só isso, né? Assim, em tese o processo todo está no Senado, mas ninguém tem dúvida que alguém vai entrar no STF e vai haver um processo equivalente a esse no STF para considerar a situação do julgamento no Senado. De qualquer forma, esses 4 não poderiam participar. O PGR, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, porque os 4 estão no polo de acusação. Sobrariam os outros para decidirem o destino desse pessoal, né? E aí eu não sei, porque aí realmente... Tirando essa banda podre do STF, ainda assim tem muita gente podre ali, né? Tem o Zanin, tem o Dino, tem talvez o Bessias daqui a pouco, mas já fica um pouco mais certo de conseguir passar as coisas. Ainda assim, ficaria dependendo do Alcolumbre. O Alcolumbre não vai fazer nada, cara, muito pouco provável. Aqui, ó. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, afirmou nessa terça-feira que há elementos que na avaliação dele comprovam crime de responsabilidade envolvendo ao menos 3 ministros do STF e o PGR, o Paulo Gonet. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, ministro do STF, e o Paulo Gonet. Na minha visão, o crime de responsabilidade está comprovado, por isso faço um indiciamento.
Mais uma vez, indiciamento não por crime comum, mas por crime de responsabilidade. Ele afirmou ainda que não houve até o momento qualquer manifestação dos ministros do STF ou do PGR sobre os pedidos de indiciamento. O relator informou ainda que a sessão de leitura do relatório final, prevista inicialmente para as 9 horas, foi adiada para as 14 horas dessa terça-feira, então daqui a pouco eles estão votando esse negócio. O adiamento da sessão, a pedido da comissão, foi feito para que integrantes da CPI tenham tempo de se adequar de ler o documento de mais de 200 páginas. Né? Ele fala que enfrentou restrições, eu não sei o que lá, que queria investigar mais, mas enfim, essa foi a situação. Né? Qual o motivo dos indiciamentos? O Dias Toffoli e Alexandre de Moraes proferiram julgamento quando, por lei, seriam suspeitos na causa, procederam de forma incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. E o Gilmar Mendes proferiu julgamento quando por lei seja suspeito na causa o Paulo Gonet por ser patentemente dissidioso no cumprimento das suas atribuições. Né? Aqui no relatório está aqui, ó, item 10, indiciamentos. Né? Então fala aqui que a CPI apresenta indiciamento, coisa e tal, e aí descreve aqui a partir de determinado ponto aqui, ó, ministro Dias Toffoli. Artigo 39, 2 da Lei 1079, que é a lei do impeachment, né? Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Tipo legal e sua finalidade, né? Aí fala aqui que a hipótese normativa não existe dolo específico, nem demonstração de que o julgamento foi proferido em favor do beneficiário na relação que gera a suspeição. O tipo consuma-se com o mero ato de julgar, considerando-se em estado de suspeição. A garantia de imparcialidade no julgador consagrada no artigo 8º da Constituição da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José, e no artigo 14 do Pacto Internacional de Direitos Humanos, diz que nesse caso o juiz não pode julgar um caso que seja suspeito, e o Toffoli teria julgado isso. Né? As hipóteses legais de suspeição e impedimento. Nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, o juiz é suspeito quando for amigo, inimigo, capital de qualquer das partes. Ele, seu cônjuge, parente, consanguíneo ou alguém até terceiro grau, sustentar a demanda ou proceder ao processo que tenha por julgado qualquer das partes. Tiver alinhamento, aconselhamento de qualquer das partes. For credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Né? Então, os incisos 1 e 4, que se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. O Toffoli era amigo do pessoal do Vorcaro lá, e inciso 4, tiver aconselhamento qualquer das partes, né? Tiver aconselhado qualquer das partes. Isso cuida desse negócio. E nesse caso, ainda inclui a questão do cônjuge, né? Então, ele cita aqui as outras situações, a transação financeira com o operador investigado, a empresa Maridit, do Toffoli é sócio, transacionou com o fundo Arlim, que é administrado por Fabiano Zettel e não sei o que lá, gravidade qualificada, operador como investigado. Enfim, ele está colocando aqui um embasamento muito forte para impeachment do Toffoli, tá? E depois ele faz a mesma coisa aqui com o Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes. Aqui, ó, depois vem aqui o Alexandre de Moraes. Aí ele vem aqui várias páginas aqui detalhando todas as lambanças que o Alexandre de Moraes falou sobre as viagens, sobre o contrato com a esposa dele, aquele negócio todo. Aí depois vem o ministro Gilmar Mendes, tá? Suspensão da quebra de sigilo da Maridit e do Fundo Arlim. Ou seja, o Gilmar Mendes, quando ele decidiu suspender a quebra de sigilo da Maridit, né? Lembra, né? A CPI do crime organizado tinha pedido a quebra de sigilo da Maridit, aí o Gilmar Mendes puxou uma ação lá que não tinha nada a ver para decidir negar isso daí, né? Aqui, ó, pegou um caso arquivado desde 2023, eu não sei o que lá, uma manobra processual com desvio de relator natural, e então com isso eles entendem que isso daqui é motivo para o impeachment do Gilmar Mendes, né? Então ainda tem outras coisas aqui. Depois, finalmente, o Paulo Gonet também inclui aqui, ó, ser patentemente dissidioso no cumprimento de suas atribuições, que também é uma das causas de impeachment para o PGR. Então, achei lindo de morrer. Tem que ver se esse relatório vai ser aprovado, e se for aprovado, se vai ter alguma movimentação com isso, né? Isso aí que eu acho que é a parte mais difícil. Ele ser aprovado, eu até acredito que seja aprovado o relatório. Não sei, tá? Ainda vai ser votado agora à tarde. Mas, depois disso, né, quem tem que se mexer seria CPI do crime organizado. Decisão final sobre indiciamento de ministro do STF cabe ao Columbre. Por quê?
Porque é o Alcolumbre que inicia o processo de impeachment contra ministros do STF, né? Lembra, quando é crime comum, isso daqui iria para o PGR, e se o PGR decidir, ele vai lá e faz a denúncia e começa o processo contra as pessoas que foram investigadas, ou abre um inquérito e inicia a investigação adicional sobre as pessoas que foram investigadas numa CPI. É muito raro CPI resultar em alguma coisa de fato, eu já expliquei isso para vocês várias vezes, né? A CPI ele é um movimento mais político do que propriamente jurídico, né? Do ponto de vista jurídico é muito frágil as provas levantadas numa CPI, então raramente ajuda em alguma coisa. Mas tem a sua importância política, tem a sua importância de expor para a população brasileira aquilo que está acontecendo ali, né? E nesse caso aqui é diferente, por quê? Porque nesse caso aqui, o processo todo não é político, desculpa, o processo todo não é jurídico. O processo todo é político, porque o crime de impeachment também é um crime de natureza política. Embora seja o chamado crime de responsabilidade, ele tem um fator aí de questão política, né, de conveniência política, o impeachment. Então, o único problema que fica é, isso está na mão do Alcolumbre. E está na mão do Alcolumbre, meu amigo, vocês sabem qual é o resultado disso, né? Infelizmente, gostaria que fosse diferente. Gostaria que fosse muito diferente. Acho muito difícil dar alguma coisa. Agora, não deixa de ser uma coisa importante. Esse relatório sendo aprovado, o Flávio ganhando a eleição e a gente conseguindo fazer um Senado mais à direita ano que vem, a gente tem sim a possibilidade de conseguir, de fato, usar esse relatório como base para fazer um pedido de impeachment. Então, isso pode ser útil sim. Eu só não acredito que vai ser útil agora, neste momento, né? Enquanto for o Alcolumbre o chefe do Senado, acho pouco provável que qualquer coisa mude, né? Tá aqui, ó, CPI do crime organizado, o relatório sugere PEC para moralizar o STF. Além disso, eles sugerem algumas PECs para limitar o poder do STF, né? A emenda à Constituição incluiria que os ministros do STF, no exercício de sua função ou fora delas, devem conduzir-se de maneira a não comprometer a reputação do respectivo tribunal, a dignidade do seu cargo, a confiança pública, bem como respeitar os seguintes princípios da moralidade, impessoalidade, probidade, transparência, neutralidade, decoro, eficiência. Isso aqui eu acho muito bacana, acho muito legal, mas a verdade é que é tudo questão subjetiva. Então eles vão dizer que, não, eu estou preservando a moralidade. O Barroso falou lá que eu dizer que perdeu Mané, não sei que ela perdeu numa mola, não quer dizer nada, né? Além disso, disporia que os membros do STF e demais cortes superiores têm o dever de manter postura irrepreensível, mesmo no âmbito privado, guardar absoluta confidencialidade sobre informações que teve acesso em virtude do cargo, dedicar-se ao exercício da função jurisdicional com primazia sobre qualquer atividade, não relacionar-se com pessoas que estejam respondendo a processo criminal ou que estejam parte em qualquer processo perante o respectivo órgão jurisdicional, divulgar remunerações, ou seja, um monte de coisa aqui que eu não sei se ajuda tanto não, tá? Mas seria uma coisa positiva, né? Seria mais uma coisa para tentar limitar o STF. Aqui. O Sakamoto não gostou não, aqui. O relator da CPI indicia STF, poupa colegas e milicianos em ano eleitoral. Que colegas e milicianos? Quem está fazendo coisa errada é o STF mesmo, Sakamoto. Só vocês que estão achando o problema, né? E aqui está o vídeo do Alessandro Vieira anunciando esse relatório da CPI do crime organizado com o indiciamento desse pessoal, né? Então essa é a situação. Passou de todos os limites tudo que está acontecendo. Como destacou Romeu Zema, o Brasil chegou a um ponto em que a carga sobre o cidadão comum é cada vez mais pesada. Lá atrás, a época de Tiradentes, né, a insatisfação já surgia com impostos, considerados abusivos para aquele período. Hoje o debate volta com força, porque até onde vai esse peso no bolso brasileiro? Atualmente, estudos apontam que a carga tributária no Brasil gira em torno de 1/3 da economia. E a sensação de muitos é clara: trabalha-se meses do ano só para pagar impostos. E é essa percepção que gera muita indignação. Mas aqui entra a grande questão: o problema é o quanto se paga ou o que se recebe em troca. Quando você olha para países como Noruega, Dinamarca ou Finlândia, a carga tributária também é alta. A diferença está no retorno. Saúde, eficiência, segurança, infraestrutura e qualidade. Lá o cidadão vê o dinheiro voltar. Mas e aqui no Brasil? Essa é a pergunta que não quer calar.
Agora, sobre o papel das instituições, existe um debate constante sobre os limites entre os poderes. O Congresso propõe, o Executivo executa e o Judiciário interpreta a Constituição. Quando decisões do Supremo interferem em medidas aprovadas por parlamentares, isso gera atrito e esse cabo de guerra institucional vira combustível para ainda mais tensão política. E no meio disso tudo, quem sente o peso é o cidadão. Outro ponto também, gente, que chama atenção é o custo de vida. O exemplo dos carros populares mostra bem isso. Ao longo dos últimos anos, fatores como inflação, custo de produção, imposto e cenário econômico global fizeram os preços dispararem. Não é um único fator, é um conjunto. E aí fica a reflexão, né? Quem é o responsável por esse cenário? O sistema está funcionando como deveria? E, principalmente, até quando isso vai continuar? O fato é que o brasileiro está mais atento, mais crítico e mais exigente. Agora me diz aí, você acha que o problema está nos impostos, na gestão ou na forma como o dinheiro público é usado? Se esse tema te interessa, continua acompanhando esse canal, porque o que está acontecendo em Brasília hoje ainda vai dar muito o que falar. Conta tudo junto.